os terceiros interessados que acreditem nessa pregação vão errar para tentar acertar. Isso sugere falsa doutrina. Passa a estar em pecado se acreditar em falsa fé e não estar errando para tentar acertar, se eventualmente nisso ele crê. Inclusive tem a possibilidade também, que é outra plausibilidade, mesmo do crente experiente do neófito na fé, que eles podem não errar para tentar acertar. Eles querem errar por maldade mesmo. Se eles erram por maldade mesmo, a pessoa pode estar sugerindo isso. Vai, idolatra, idolatra. E aí, de novo, mesma coisa, você está perdendo a oportunidade de eventualmente converter um crente. O neófito na fé também precisaria ser reforçado na fé dele. Se eventualmente ele precisa ser reforçado na fé, minha pregação teria que ser no sentido de fazer, não com que ele erre para tentar acertar, ou que ele erre por maldade, mas no sentido de você não é obrigado a errar por maldade. Você não é obrigado a errar por maldade. De certa forma, é o que eu falei do crente experiente. Na verdade, ele está fazendo isso por ele mesmo, justamente. Então, você não é obrigado a errar por maldade. Você pode ou errar para tentar acertar. Você pode, eventualmente, usar alguma coisa, algum talento que você tenha com o objetivo de ajudar o próximo. Ou você pode, de alguma forma, como isso mesmo que eu falei, você pode, por meio de Deus, ou Deus te usando como instrumento, ganhar dinheiro para você e para os outros, com essa priorização em relação à ajuda ao próximo. Essa, na verdade, é a pregação que deveria ser feita, principalmente por neófito na fé. Porque o crente experiente que eu tinha falado no exemplo anterior, de qualquer forma ele já sabe. Ou esqueceu. Mas ele também poderia ser, de alguma forma, fortalecido na fé. O neófito na fé mais ainda. Porque o sujeito está iniciando no caminho da fé. Se isso sugere falsa doutrina, você está perdendo a oportunidade de fazê-lo fortificando na fé. E, no caso, eventualmente, isso sendo feito por mau pregador. Eu estou apenas dando exemplo. Isso aqui poderia, na verdade, ser levantado com a maior variabilidade de argumentos plausíveis. Né? Não necessariamente só em relação à idolatria financeira. Apenas para dar um exemplo, que eventualmente eu já vi acontecer, mas já vi outros falsos testemunhos com maus objetivos serem também levantados por pessoas na igreja com o objetivo de provocar pessoas. Muitas vezes eu acho que não foram aí erros para se tentar acertar. Mas, de qualquer sorte, essa é a ideia. Ao invés de você eventualmente sugerir falsa fé, por que não tentar reforçar a fé que ele já conhece? Para que eventualmente, nesse caso do neófito na fé, para que ele não se desvie acreditando que ele deve idolatrar algum tipo de propriedade. E daí dizendo que isso é um erro para se tentar acertar. Agora, se o objetivo for, e eu não discordo, se o objetivo for acumular até bastante propriedade, acumular bastante propriedade e patrimônio para ajudar o próximo, mas aí até eu concordo, se isso é errar para tentar acertar. Agora, do contrário, não, se eu estou errando para tentar acertar, mas usando isso para mascarar uma determinada idolatria, fazendo, não, mas eu achei que aquilo estava certo, mas peraí, eu achei que aquilo estava certo sendo eu egoísta e causando prejuízo ao próximo. Então, não, por mais que seja perdoável, não, mas eu causei um prejuízo, era evitável. Por isso que nós temos que pregar, para que essas pessoas não causem esses prejuízos que podem gerar resultados graves. Talvez a médio e longo prazo, às vezes talvez não a curto, mas a médio e longo prazo. Ou talvez a curto prazo. O descrente, e aí nós entramos na figura do descrente. Se acreditar na sua falsa pregação, se acreditar numa falsa pregação de um cristão, e o sujeito não acredita, mas de repente ele poderia passar a crer. Mas vamos lá, se acreditar na sua falsa pregação de um falso pregador, e não em Deus, por crer em erro para se tentar acertar, mascarando uma determinada idolatria financeira, tentar acertar do pregador maluco, entre aspas, poderá continuar acreditando que eventualmente a matéria ou a propriedade é algo superior a Deus. E poderá fazer coisas horríveis em nome dessa busca por dinheiro, busca por propriedade. Então essa questão também perde aqui o pregador uma grande oportunidade de converter o sujeito que poderia passar a crer em Deus, poderia acreditar que vamos dizer, o dinheiro, a propriedade não são superiores, são conceitos que não são superiores a Deus. São conceitos que a pessoa poderia entender, poderia ter a oportunidade de não acreditar que são conceitos superiores a Deus, como propriedade, como dinheiro e tudo mais, e inclusive fazendo com que a pessoa, esse descrente, tenha essa oportunidade de se converter, achando que agora ele vai adquirir propriedade por ajuda de Deus. Então isso é totalmente plausível. Tudo bem, vai ter que trabalhar para usar o próprio. Claro, mas
também com a ajuda de Deus, também com Deus esclarecendo qual o caminho na sua vida que você possa tomar, que você pode tomar. Eventualmente superando aí as dificuldades que eventualmente o impeçam de fazer isso. Então, não, embora também, mesmo nesse tema, eu acho que, principalmente para o descrente, eu não acredito que seja sempre um tema tão simples ou tão fácil assim. Eu acredito que muitas vezes, não, a pessoa vai ter eventualmente um medo específico, ou medo de fracasso, ou medo de tédio profissional, o medo de sofrimento com a atividade, o medo de não se identificar com aquilo que está fazendo. Há medos paralelos, que podem ser eventualmente medos principais, ou mesmo questões de traumas do passado. Eu venho até trabalhando com isso também nos últimos vídeos. Você tem esses temas que eventualmente podem ser trabalhados, e talvez até devam ser trabalhados. Isso é uma coisa. Agora, um outro eventual impeditivo é o sujeito querer, agora ele vai se motivar a trabalhar para errar, para tentar acertar, porque ele quer, de alguma forma, se auto-idolatrar, não ajudando o próximo, idolatrando o dinheiro, sem nenhum outro tipo de propósito. Ou, eventualmente, ele queira também, de alguma forma, trabalhar para prejudicar o outro. O que também são plausibilidades. O erro para tentar acertar de um pregador não pode levar a um erro que não seria para tentar acertar da parte de outras pessoas que estão ouvindo a pregação, de um terceiro interessado, que pode interpretar do erro para tentar acertar como se aquilo fosse uma verdade. Muita coisa que o pregador vai falar são verdades. Mas se ele eventualmente falar numa idolatria dessa, aí, é um risco muito alto. Porque a partir do momento que você está dizendo isso, o sujeito vai querer, pô, mas pera, então agora eu posso idolatrar, já que ele falou. Talvez o descrente que passe a se converter por interesse, na verdade não é um crente. Ou o neófito na fé que vai ali de repente ficar um pouco confuso, não necessariamente tem instrumentos para dizer que a informação está errada. Embora venha da capacidade dele, mas pode acontecer. Ele vai ficar ali meio confuso. Ou mesmo o crente já experiente. Que no final, esses três personagens, o descrente menos, mas o neófito na fé e o crente experiente, e um pouco descrente, não estão sendo reforçados na fé. O objetivo seja da conversão dessas pessoas. Ou de uma conversão mais forte. Eles não estão sendo reforçados. Eles estão sendo, na verdade, atacados. Né? Meio, talvez até sem perceber. Então não há uma possibilidade. A única plausibilidade do erro para se tentar acertar é o bem do próximo. Se o pregador fala uma groselha muito grande, sugerindo uma idolatria, que não beneficia a Deus, que não beneficia o próximo, onde está o erro para tentar acertar? Na verdade, é uma máscara que você está usando com objetivo. De dizer, não, estou aqui sendo egoísta, amando ao próximo e não amando. Na verdade, estou errando para tentar acertar, escondendo a própria idolatria de um erro que não é para tentar acertar, e da sugestão de uma falsa doutrina que, na verdade, talvez até enfraquece a fé das pessoas, porque, eventualmente, elas podem abandonar o caminho de Deus. Se ela parou de fazer o bem, ela pode apenas começar a fazer o mal. Ou, no máximo, se omitir assim sucessivamente. Então, eu não acredito que nós possamos aí perder de vista, né, essa oportunidade que nós temos de converter outras pessoas. Aqui eu vou errar para tentar acertar para que esse sujeito ele não seja reforçado na fé. E uma pregação fica muito evidente, muito marcantemente contrária a Deus e contrária ao Evangelho, contrária ao próximo. Ela destoa totalmente do Evangelho. Não, vou aqui provocar e tal. Não, eu vou eventualmente usar uma pregação para provocar uma outra pessoa. Eu sei que esse cara eventualmente vai ficar bravo. Eu vou usar de um ardil. Vou usar aqui uma pregação eventualmente levantando um falso testemunho absolutamente absurdo. Porque eu me dou o direito de falar qualquer coisa, porque afinal de contas eu prego. Então eu vou apenas usar aqui uma pregação totalmente absurda apenas para irritar uma determinada pessoa. Mas então use o seu tempo não para provocar a pessoa. Aproveite ele para converter os caras. Que se eventualmente eles também tenham ali uma vontade de fazer coisas, de viajar, vontade de ter dinheiro, de ter uma boa casa, de ter um bom carro. Mas peraí, coloque nessa perspectiva do sujeito não só as vontades que ele tem, mas que nessas vontades que ele tem, ele pode usar para o bem, para atingi-las ele pode eventualmente trabalhar, e que Deus pode ajudar ele a montar tudo aquilo que eventualmente ele ou ela querem para suas próprias vidas. E mesmo também com a ajuda de outras pessoas, isso é que na verdade tem que ser feito. Fora disso, fora dessa plausibilidade, inclusive na sugestão do erro para se tentar acertar, que você não consiga vislumbrar no erro para tentar acertar o objetivo direto de amar o próximo, então isso é anátema, na verdade. É anátema. Você não está colocando sob o jugo de Deus os seus próprios desígnios, você mesmo, os seus próprios desejos. Você não está tentando, nem se esforçando, porque daí não é um erro para tentar acertar, você não está nem, na verdade, se esforçando para colocar
a sua, o seu interesse, não só a sua própria vontade de fazer, do que fazer, ou a sua própria vontade de algo que você gostaria de ter, a sua idolatria, você não está nem tentando colocar ela sobre uma determinada possibilidade de controle. Não só um controle seu, mas também um controle de Deus para que tenha manifestos objetivos favoráveis aos demais. Mas aí, se você não tenta nem isso, é uma idolatria que talvez realmente não seja digna de Deus. E que Deus não é digno disso. Deus merece muito mais. Ah, mas ele não precisa de um independente. Se ninguém vai ser, vamos dizer, abençoado ou beneficiado por aquilo que você deseja, do que adianta? Não, no final todos são idólatras, mas independente. O problema não é exatamente ser idólatra, talvez. O problema é justamente você não colocar essa sua idolatria sobre um controle. Sob um controle. Você não colocar essa idolatria para, de alguma forma, tentar beneficiar os demais. Ah, mas é um erro para tentar acertar. Não, mas como assim? Você não tentou fazer aquilo para o próximo. E isso está sendo sugerido como algo verdadeiro para os demais. Eu errei para tentar acertar, mas o erro que eu coloquei para tentar acertar é uma idolatria do dinheiro. Tá, mas peraí. A idolatria do dinheiro vai sugerir o outro cara o quê? O cara vai continuar idolatrando o dinheiro, tá, mas ele vai se dar mal. Se ele errar para tentar acertar, ele já vai se dar mal, na verdade. Porque eventualmente ele pode sofrer por isso. Talvez não tanto, talvez ele nem perca, nem vá para o inferno por isso, mas se ele errou para tentar acertar, ele errou. Então ele já vai sofrer por causa disso, por mais que seja perdoável. Haverá algum tipo de, não digo retaliação, haverá algum tipo de mau resultado que ele vai ter que lidar. Alguma dificuldade que tem por causa do pecado, por causa do erro. E ele não vai ser perdoado instantaneamente. Haverá algum tipo de dificuldade a mais que ele vai ter do que aquela pessoa que eventualmente teria um caminho perfeito. Que teria dificuldades, mas não por causa do pecado dela. Esse cara não, ele vai ter dificuldades. Ah, ele já é perdoado diretamente. Não, esse sujeito ele vai enfrentar dificuldades decorrentes do próprio pecado. Pior ainda o sujeito que eventualmente vai fazer por maldade. Não para tentar acertar, nem para beneficiar ninguém. O sujeito que for fazer por maldade, e aí que tá. Por que ele vai fazer por maldade? Porque ele achou que eventualmente isso era uma coisa certa, sem desejar ajudar o próximo, sem desejar fazer nada para ninguém. E esse cara acreditou que ele iria eventualmente. Ele acreditou que ele iria apenas ser correto, talvez nem só diante de Deus, diante dele mesmo, apenas por meio do egoísmo, sem gerar resultado nenhum para o próximo. Quer dizer, sem gerar nada, para quem eventualmente precisa. Ah, não, mas no final não precisa louvar a Deus. Não importa. O próximo, de alguma forma, está se beneficiando com aquilo que você está fazendo. Não necessariamente, tá, mas aí é um problema. Nós não podemos forçar as pessoas a amarem o próximo, mas nós podemos sugerir isso como sendo o caminho. Inclusive que vai facilitar a própria aquisição de propriedade dele. Aí ele não precisa errar para tentar acertar. Ele pode eventualmente já ter um propósito. Fazer alguma coisa já com o objetivo de amar o próximo. Aí sim. Agora, se ele erra para tentar acertar, mas ele não está imbuído dessa filosofia de ajudar o próximo, não adianta errar para tentar acertar. Não tem o menor cabimento. No final, apenas está sendo usado como uma máscara para a sua própria idolatria. Então depende do resultado para quem que você está falando. Sim, se você vai sugerir, vamos idolatrar dinheiro. Tá, mas qual que vai ser o resultado depois? Não, vamos tentar ajudar, vamos tentar fazer isso. E aí, na verdade, você tem a certeza de que isso é uma coisa, porque é um caminho bíblico. Você tem certeza de que é correto, ou que pelo menos pode prestar alguma coisa, porque a Bíblia ou sugere, ou pelo menos encampa, melhor dizendo, esse tipo de raciocínio. Num outro sentido, eu vou dizer que é um erro para tentar acertar, de eventualmente um egoísmo que eu achei por causa da pregação de uma pessoa que era um erro para tentar acertar, e no final não é. Eu já não sei. De uma idolatria que foi sugerida como sendo algo correto e que não era com o objetivo de colocar sobre